Graça e paz, igreja. Nós entramos agora na nossa terceira aula do estudo ao Apocalipse, o cumprimento do desígnio de Deus na história. E nós dissemos na semana passada que hoje entraremos ao estudo do sexto selo do Apocalipse. E quero ler com vocês Apocalipse capítulo 6, versículo 12 até o 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os quatro cavalos do Apocalipse e seus cavaleiros foram explicados a semana passada como sendo a dinâmica de como Deus faz com que a história humana aconteça. De maneira que neles há uma mistura de desígnio divino e de ação humana. Mas no quinto selo aparece outro mistério. Um mistério que a gente não conseguiu ler porque a leitura é extensa, mas refere-se aos mártires da igreja, que neste caso estão clamando, como diz a palavra, debaixo do altar, por causa da justiça que eles reivindicam. O clamor destas almas é a seguinte: até quando, Senhor, até quando, verdadeiro e santo dominador, julgas e vingas o nosso sangue? E a pergunta é esta, referente ao quinto selo, que diríamos é um momento que acontece no céu e não na terra. Os quatro cavalos acontecem na terra, o quinto selo é um clamor lá no céu. E a pergunta é: estes mártires da igreja são os mártires referentes ao tempo do fim, ou aqueles que aconteceram na nossa história passada? Ao parecer, é o clamor de aqueles que no passado morreram por causa do Evangelho, porque logo adiante, no capítulo 11, vem uma resposta do céu a esse clamor por justiça, e a resposta é a seguinte: ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, está falando de outro grupo que ainda não participou do martírio, mas que participará por causa de Cristo, e que se juntarão a esses mártires da história do povo de Deus. Esse evento que acontece nos lugares celestiais, que está longe do olhar dos seres humanos, a diferença dos quatro cavalos e seus cavaleiros que acontecem na história humana, é o selo que antecede ao terrível e sexto selo. Dizíamos que os quatro cavalos do Apocalipse apareceram diversas vezes ao longo da história do Antigo e do Novo Testamento, e também da história nossa, a história clássica, a história moderna, a Idade Média, a Idade Contemporânea. Esses cavalos têm aparecido constantemente. Mas, queridos, quando o Apocalipse fala já de uma visão final, aquilo que vem e que é realmente particular na história humana é o sexto selo. O sexto selo nunca aconteceu no passado da história. E é um evento que é colocado adiante de nós. Alguns intérpretes famosos da Bíblia, como Juan Stam, por exemplo, que escreve um dos livros mais conhecidos sobre Apocalipse, na verdade são 4 livros,
Ele diz que isto é apenas algo poético, que estes eventos cósmicos não são literais, que no Antigo Testamento a profecia e a poesia bíblica referem-se a isso como algo, diríamos assim, poético e não como algo literal. Mas há dúvidas ao respeito disso e logo vou explicar um pouquinho quando fale sobre Lucas 21. Muito bem, mas analisemos um pouco este selo, porque ele é um evento que extrapola a ação humana, é um evento cósmico, é um evento que surpreende o ser humano desde os céus. E vejam que há sequências de eventos neste selo. A Bíblia não diz se eles acontecem em ordem cronológica ou eles acontecem todos ao mesmo tempo. Considero que esses detalhes a gente vai conseguir discerni-los na medida em que os eventos estão acontecendo. Mas vejamos um pouco alguns acontecimentos que acontecem nestes eventos cósmicos chamado sexto selo. Primeiro, diz a Bíblia, um grande terremoto. E a palavra grande sempre é usada por Apocalipse ao referir-se a um evento geralmente massivo. E a gente lê ao redor de outros textos de Mateus, Marcos e Lucas que é um evento mundial, é um evento global. A esse grande terremoto lhe acontecem um tempo de trevas, porque diz: o sol tornou-se negro como saco de silício. E literalmente o texto diz assim: se tornou como pano de crina. E o pano de crina é um pano feito de pele de cabras pretas e era usado para o luto. Era geralmente feito naquela região onde estão as 7 igrejas do Apocalipse. Era um tecido especial e era um tecido de luto. E a imagem que João transmite é a ideia de um céu escurecido, de maneira que a esse terremoto lhe segue um tempo de escuridão. A Bíblia não diz que tempo é esse, mas ao mesmo tempo diz: a lua torna-se como sangue. A Bíblia não explica qual que é a razão cósmica que faz com que isso aconteça. Não diz qual que é o motivo pela qual este transtorno do cosmos acontece. E logo no versículo 13 há um elemento que a gente precisa também discernir, porque lá está escrito assim: e as estrelas do céu caíram. É interessante notar aqui que a tradução diz estrelas, e a gente sabe que no Apocalipse as estrelas ora são literais, ou seja, aqueles astros magníficos que fazem a noite ter algo de luz. Mas também Apocalipse fala que as estrelas muitas vezes são anjos. Quando cai uma estrela do céu, como a Bíblia diz que ela vinha com uma chave na mão para abrir o poço do abismo, não era uma estrela literal, era um anjo. Mas neste caso trata-se sim de uma estrela literal, mas a palavra estrela na língua grega não é estrela, é asteros. É a palavra literal que é usada no grego do Apocalipse, asteros, da qual procede nossa palavra asteroide. E é isso que está contemplando João em sua visão: a queda de vários asteroides, porque usa o plural. Estrelas do céu caíram, asteros caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Grande terremoto, o sol se oscurece, a lua se transforma como em sangue e asteroides caem na terra. Essa é a visão que está contemplando João nesse momento. E a Bíblia diz que há um quinto elemento aqui. Diz que o céu se retirou como um livro que se enrola. Este livro não se pode enrolar, mas na época de João haviam pergaminos que eram rolos literalmente. Você o estende
e depois você o solta e ele vem enrolando até se tornar aquele cilindro uniforme. Essa é a visão que tem João ao contemplar o céu. O que seria isso? A Bíblia também não diz. E nós podemos especular apenas ao redor de que se trata. Talvez se trate de um asteroide surcando o céu, por exemplo, e fazendo aquele corte, né, através ou rasgando o céu. É apenas uma especulação. Há um sexto elemento, porque diz: todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. O que fez com que este fenômeno acontecesse? O que estava contemplando João? Como disse mais uma vez, João apenas descreve, e a gente pode mais do que especular. E provavelmente ele está vendo um evento que acontece na confluência do mar e das ilhas. Será que ele está vendo um grande tsunami com a queda de um asteroide no mar? O texto não diz, mas apenas diz que as ilhas foram removidas dos seus lugares. E é um evento tão cataclísmico e tão grande que a Bíblia diz que todas as pessoas fogem. É interessante que, se você lê o versículo 15, João fala de 7 categorias de pessoas. 7 categorias. E vocês sabem que em Apocalipse 7 é o número completo. E quando diz João, 7 grupos de pessoas se escondem e se refugiam, está falando da totalidade da humanidade. A totalidade das pessoas, elas estão à procura de refúgio. Mas o mais interessante está no clamor destas pessoas, quando diz: escondei-nos do rosto de aquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Em aulas passadas eu recomendei que vocês lessem Sofonias, porque Sofonias é aquele livro que fala sobre a vinda do dia do Senhor. Ao longo da história bíblica e da história universal, muitos dias do Senhor têm acontecido. Por exemplo, quando Deus julgou o Egito, esse era o dia em que Deus havia separado para julgar o Egito, quando Deus tirou seu povo do Egito. Quando Deus permitiu que as 10 tribos de Israel fossem levadas cativas pelos assírios, esse era o grande dia de julgamento do Senhor para as 10 tribos do norte que haviam se afastado do Senhor por causa do pecado de Roboão. Quando Deus decide punir o reino de Judá nas mãos do rei babilônico Nabucodonosor, esse era o dia em que Deus havia separado para acertar as contas com o reino de Judá. Quando Deus profetiza através dos seus santos homens em Isaías e Jeremias de que Deus acertaria a conta com as nações que destruíram Israel e Judá, esse era também o dia do Senhor para esses reinos. Quando Cristo profetiza a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ele diz assim: porque eis aqui o dia da vingança do Senhor. Era mais um acerto de contas de Deus com Jerusalém. Queridos irmãos, de maneira que na história bíblica aconteceram muitos dias do Senhor, mas todos os profetas apontam a que haverá um dia em que Deus julgará as nações definitivamente. E é esse dia que está acontecendo aqui em Apocalipse, o grande dia da ira do Senhor. Os antigos chamavam isso de Dies Irae, que significa o dia da ira. Há quadros pintados na Idade Média refletindo isso, mas Sofonias é aquele que pinta um quadro profético magnífico sobre o dia do Senhor. Eu recomendo que vocês leiam Sofonias, porque lá apenas temos 3 capítulos. Mas a quantidade de vezes que aparece a expressão
O dia do Senhor, o dia do sacrifício, naquele dia, naquele tempo. Ou também o dia da ira do Senhor. É muito frequente em apenas 3 capítulos. E uma das descrições mais interessantes sobre o dia do Senhor está no capítulo 1, versículo 15. Diz assim: aquele dia é um dia de indignação, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Preste atenção agora neste versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 8, mais uma vez descreve-se o dia do Senhor nos seguintes termos: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para que sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E assim em diante, vocês podem ler em Sofonias uma descrição magnífica do que significa o dia da ira do Senhor. E quando o sexto selo está acontecendo, as criaturas que habitam a terra, eles dizem: certamente o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor chegou. Os estudiosos da Bíblia dizem que em Lucas 21 encontramos um texto paralelo ao sexto selo. E lá encontram-se as seguintes palavras. E eu peço que vocês agora abram, por favor, as escrituras em Lucas capítulo 21, versículo 25. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha só, a semelhança com Apocalipse capítulo 6, com o sexto selo. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Mais uma vez a palavra é ásteros. E na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Lembre que em Apocalipse descreve-se as ilhas fugindo. E aqui fala do bramido do mar e das ondas. Mais uma vez o texto não diz claramente a razão específica desse bramido do mar e das ondas. Mas Lucas adiciona certas características ao clamor do sexto selo em Apocalipse, falando assim sobre a reação humana diante destes eventos cósmicos. O texto diz assim: e as nações estarão em angústia, os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. Aqui há um indício da razão que causa esta angústia cósmica. Os poderes do céu serão abalados. A versão que normalmente nós usamos nos nossos cultos, a versão Ferreira de Almeida, diz assim ao respeito dessa última frase. Diz assim: porque as virtudes do céu serão abaladas. Que são essas virtudes? Que são essas potências? São objetos cósmicos, obviamente. Mas mais uma vez não diz o que produz esse abalo cósmico, esse, diríamos assim, esse revertério sideral. Mas a Bíblia diz que o coração dos homens desfalecerá de terror.
A palavra literal em grego é que os seres humanos ficarão sem alma, tal a dimensão da angústia que acontecerá neste final dos tempos. Mas aqui há um indício interessante a ser estudado, porque diz: os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo. E eu já disse algumas vezes que a língua em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, é o grego, e é uma língua preciosa, porque ela é muito específica, especialmente quando ela usa certas preposições para descrever direção, localização, etc, etc. E quando diz na expectativa, ou seja, na espera de que algo está vindo em direção da terra, usa uma preposição que em grego é eperhomai. Eper significa desde arriba e upo significa contemplar desde, ou seja, há uma ideia de que algo vem do céu em direção à terra. E é isso que causa clamor das gentes, das pessoas na face da terra. Expectativa de algo que vem do céu. Esse é o sexto selo. Os 4 cavalos acontecem na terra e nos levam a fixar os olhos aqui na terra. Mas o sexto selo, ele vem dos céus. E esta é uma realidade que acontecerá nos últimos tempos, porque claramente Lucas, ele descreve isso. Como disse, haverá um tempo para estudar este capítulo de Lucas, mas eis aqui, queridos, diríamos o martelo que quebra o círculo da história, o sexto selo do Apocalipse. Se isto acontece na nossa geração, estaremos preparados para não desmaiar de terror juntamente com aqueles que não creem em Deus? Porque a última palavra que as pessoas mencionam no final do sexto selo é incrivelmente semelhante com a recomendação de Lucas, porque vejam o que dizem as pessoas: quem poderá permanecer em pé diante do grande dia do Senhor? Quem poderá subsistir? E quando você lê Lucas também, há essa mesma inquietação de que quem poderá subsistir diante desta realidade. Está escrito assim no capítulo 21 de Lucas: ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Quem são aqueles que ficam em pé diante dessas circunstâncias? E eu quero ir fechando este tema com uma reflexão quase final, que é a seguinte: em ambos textos de Apocalipse e de Lucas está essa preocupação: quem poderá subsistir? Quem poderá estar em pé diante do Filho de Deus? Segundo Lucas, aqueles que estão em pé serão aqueles que não têm os corações pesados pela glutonaria e pela bebedice e pelas preocupações desta vida. Serão eles que estarão em pé diante do Filho de Deus, aqueles que vigiam, aqueles que oram e que recebem força para poder escapar e poder estar em pé diante do Filho de Deus. Quem é aquele, querido, que permanece em pé diante destas circunstâncias? Serão aqueles que vivem em santidade e justiça. Serão aqueles que vivem em intimidade com o Senhor. Serão aqueles que vivem na luz, de maneira que este dia não lhes surpreenda. Serão aqueles que vivem ao abrigo do Altíssimo. Serão aqueles que têm a armadura colocada, relucente e sem brechas. Serão aqueles que vivem pela fé e não por aquilo que vem. Serão aqueles que têm seu olho não nas coisas temporais, mas nas coisas eternas.
E se bem é certo, muitos acreditam que a igreja não passará pela tribulação, há muitos indícios na Bíblia em que a igreja passará por uma grande peneira. Passará por um momento em que será peneirada e em que a igreja será separado o joio do trigo. E quem permanecerá em pé diante do Filho de Deus, meus queridos? Encontram-se diante de nós tempos nos quais apenas os valentes vão ficar em pé. Encontram-se diante de nós dias em que apenas os guerreiros e as guerreiras do Senhor, revestidas com a armadura de Deus, poderão estar firmes e não cairão presa do medo juntamente com o resto da humanidade. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer para que possamos estar em pé diante do Filho de Deus, diante daquilo que vem pela frente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, queridos. A promessa para nós, a força para nós, para poder resistir nesses tempos adversos. Que o Senhor seja contigo. Não caia no desespero. Permaneça e frutifique e brilhe em esperança, que a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, a glória do Senhor vem sobre ti. As trevas cobrirão a terra, mas sobre ti nasce a luz do Senhor. Deus abençoe, les aguardo na próxima lição. Enviem suas perguntas e a gente terá prazer em respondê-las. Deus abençoe.